Sim, travado aqui. A gente está falando de oclusão, né? Obstrução, estenose, né? São as lesões arteriais, certo? Certo. Que leva a algum grau de isquemia do membro. Pode levar. Pode ser paciente assintomático, ter colocação, ter dor isquemia ou evoluir com necrose ali do pé. Mas isso aqui é uma doença crônica. Certo? Ela não corre de um dia para o outro. Tá? Mas vamos imaginar uma outra situação, né? Aqui tem um desenho esquemático da anatomia arterial do membro inferior direito. Vamos supor que tivesse essa artéria femoral superficial, né? Então, aqui, vamos supor que tem a artéria aqui. É o fluxo arterial está para cá. Imaginar que tem uma placa de aterosclerose. Uma dor. Então, o paciente é uma obra. Certo? Mas aí, do nada, de forma súbita, de uma hora para outra, essa placa aqui ela se rompe. Certo? Aí, quando romper, acaba em segundo fator de coagulação, que é a forma que o coágulo acaba trombosando. Certo? Então, a gente tem uma doença crônica, ela pode se tornar o quê? Aguda. Certo? Então, a gente, um paciente da óbito e ele acusou. O que aconteceu? Houve uma oclusão da artéria, entende? Aguda. Então, a gente dá o nome de oclusão arterial aguda. Nesse caso, eu tenho por trombose. Certo? Bem fácil, né? Agora, o que acontece se eu trombosar essa região da artéria, nessa altura que vai femoral? O que acontece? Será que vai ter sangue para baixo aqui? Será? Pode ter circulação colateral em bater fluxo, mas pode ser que não. Aí, se não tiver, é horrível, porque aí interrompe todo o fluxo, acaba trombosando o restante da artéria, o estase sanguíneo. Né? O paciente pode ter a perna. Tem que que a gente está numa emergência, já é diferente do da óbito. Não é? Da óbito é uma isquemia crítica, é uma urgência, tem que ser feito assim, mas não é uma emergência como estado aqui. Né? Que aqui é algo súbito, está entendendo? Mas o paciente não tem uma persistência. Então, eu entendo que esse paciente dá uma passada, porque ele está evolucionando, por exemplo, pode ter um infarto, coração, uma PE, mas pode ter uma oclusão terapia de atendimento. Entendeu? E como é que é a apresentação clínica? Olha, se não tem pulso, o pé vai ficar frio ou pálido, né? Você vai conseguir palpar pulso nessa região aqui? Não, vai estar sem pulso, certo? O tornozelo pediosa, vai estar frio. Se demorar muito, ele perde o movimento do pé, certo? Aí fica irreversível. Então, como é que fica essa visão clínica? Olha só, aqui é um paciente, ó. Olha um membro, olha o outro. Vocês estão vendo a diferença? Um está mais azulado, não é? Está com cianose. Olha. Está com cianose, certo? Você vai colocar a mão, vai estar mais frio. Então, vamos dizer aqui, ó, tudo é fácil de você imaginar. É só você ficar pegando sua artéria, que é um terceiro, sua mão vai ficar pálida, vai ficar fria, certo? Começa a formigar, não é? Então, aqui a gente está diante de oclusão aguda. Então, quando chegar um paciente para você aqui, ó, no pronto-socorro, você, doutor, minha perna, doutor, minha perna ficou azulada, fria, eu com dor, tem melhor que nada, a tua mente virou no melhor. Aí você vai olhar, já está cianótico, o que você vai fazer? No exame físico da perna, o que você vai ter que fazer? Palpar pulso. Então a gente está falando aqui, ó, tem doença arterial, só tem sem doença vascular, mais grave é a arterial. Tem que tentar palpar pulso. Então vai lá e examina a perna. Não tem como você caminhar só olhando, entendeu? Tem que tentar palpar. Ah, beleza, não tem pulso. Algo súbito, eu vou tirar a luz. Pronto, acabou. Você já sabe o diagnóstico, é isso aqui. Vai ver o paciente aqui, ó. Agora a gente vai aprender alguns detalhes. Por exemplo, poderia. Olha só. Então a gente viu uma forma de oclusão arterial aguda, que é o quê? A por trombose, certo? Agora poderia acontecer outra coisa.
trombose, ela ocorre no local, certo? Agora, a oclusão arterial aguda poderia acontecer por um êmbolo. É diferente. O que é um êmbolo? Ele é um coágulo que se espreme em um lugar e vai ocluir um outro local. Então, por exemplo, poderia ter um coágulo no coração, aí ele impacta na diferença de tamanho, pela diferença de tamanho, nessa região aqui, na bifurcação das femorais. Aí também é a mesma coisa, ele fica com a perna de que jeito? Mesma coisa. Então, observe que a oclusão arterial aguda, seja por trombose ou por embolia, a apresentação clínica pode ser igual. Na hora que você examinar, fechar o diagnóstico, tudo bem? Então é fácil, ó, fechar o diagnóstico de oclusão arterial aguda é fácil. Agora, saber se é trombose ou embolia muda algumas coisas. Por exemplo, a embolia, muitas vezes o êmbolo vem do coração. Então a doença está onde? Está na perna? Vou dar, não, está no coração. Tem problema no coração. E quando a gente pensa em trombose, a perna geralmente o problema é na perna. Está entendendo? Muda algumas coisas. Muda o tratamento. O tratamento é diferente. Quando muita gente tem que desobstruir e tratar a placa, o outro a gente só desobstrui, porque não tem placa. Tá entendendo? Então isso muda. Então é importante, aqui nessa aula, já entender que a oclusão arterial aguda, fechar o diagnóstico, bom, é fácil. Agora, tem que saber diferenciar causa de trombose e embolia. O causa que combinou o tratamento. Tá certo? Vamos lá. Então, o coração, geralmente, o paciente pode formar quatro de forma. Ele tem pode ter alterações elétricas, principalmente o FA, fibrilação atrial. E isso acaba dando área de estase no coração e forma um quadro. Pode se prender, pode ir para a cabeça? Pode dar uma BE, pode ir para a perna, dá oclusão arterial aguda. Certo? Fechou? É importante estudar a oclusão arterial aguda, mas ela ocorre mais, não é tão frequente. Ela vem aumentando a frequência por causa do aumento da população idosa, é mais comum no idoso. Tá? Geralmente tem relacionado com o quê? A doença cardiovascular, do coração e da circulação periférica. Tá? A princípio, o que leva à oclusão arterial aguda, se você for ler os livros, na maioria dos livros, é o quê? É por embolia e trombose, tá? Mas alguns outros livros, eles podem separar como etiologia o trauma. Você me mostrou como é que a trombose leva a oclusão arterial aguda e como é que a embolia leva a oclusão arterial aguda, entendeu? E o trauma vascular pode levar a oclusão arterial aguda? Pode. Por exemplo, se eu pegar uma faca aqui e cortar a minha artéria daqui, ó, ficar serrando aqui meu braço, certo? Eu vou interromper o fluxo distal do meu veno superior, certo? Então, se eu tentar palpar pulso, eu não vou ter pulso radial e ulnar. Certo? Não vou ter. Aí o que vai ter? Vai ter palidez, né? Aí acaba trombosando essa artéria. Vai ter um quadro de oclusão arterial aguda por trauma. Entendeu? Só que observa só, professor, vai se interromper o fluxo, vai ter estágio, vai ter o quê? Trombose, né? Então, no final, os fenômenos que ocorrem vascular, como para interromper o fluxo, para levar a oclusão, vai ser de causa embólica ou trombose. Certo? Então, o trauma, muitas vezes eu coloco como uma etiologia porque é assim, algo visível. Né? Por exemplo, se o paciente chega com a perna desse jeito aqui, ó, olha só. Se ele chega com a perna azulada e sangrando na femoral, a oclusão arterial aguda é traumática, entendeu? Então já sabe até o diagnóstico e a causa. Então a visão desses autores de separar um pouco, de forma bem grosseira, essa etiologia do trauma, é isso, entendeu? Para ser algo visível, porque aí você vai tratar o trauma, vai evitar de sangrar, né? O paciente morrer com hipovolemia. Aí muda também o tratamento, além de desobstruir, mas precisa primeiro salvar a vida do paciente. Então por isso que alguns autores separam como causas de oclusão arterial aguda o trauma. Vai para estudo de secção, mas para graduação não é assim, ó. Embolia e trombose são as principais causas de oclusão arterial aguda. Aí o trauma entraria onde? Na trombose. Tudo bem? Só isso, mas não mudou em nada. Então precisa saber, professor, existem várias causas que podem levar a trombose. Por exemplo, aquele aprisionamento da artéria poplite que eu mostrei lá,
do paciente que caminha, tem um músculo sofrendo bem desenvolvido com alteração da inserção, quando ele anda, ele comprime a artéria poplítea, pode comprimir tanto que trombosar, pode, entendeu? Um aneurisma na artéria poplítea, atrás do joelho, aneurisma, o que é um aneurisma? Uma dilatação do vaso maior que 50% do diâmetro. Por exemplo, se a artéria poplítea tem 5 milímetros, 50% de 5 é 2,5, certo? Então, se ele tiver mais de 7,5, é aneurismático, certo? Mas o que isso representa o aneurisma de dilatação? É que se crescer muito a artéria poplítea, ela pode formar uma área de estrase, pode embolizar, ou seja, o aneurisma ele pode embolizar, ó. É uma embolite causando não cardíaca, ou ele pode trombosar tudo, então ele poderia levar a uma trombose no aneurisma. Então, sempre uma forma de oclusão vai ser por trombose ou embolia. Certo? Isso é isso. Mas o que eu preciso saber do senhor ao todo? Assim, aneurisma pode dar esses dois fenômenos, né? Agora, o mais comum é o quê? A fibrilação atrial, uma causa cardíaca levando a uma embolia, certo? Uma embolia de causa cardíaca. E uma trombose de causa aterosclerótica. Sempre quase assim, tá? 90% aí dos casos de oclusão aguda, se for trombose, acaba sendo aterosclerótica, certo? O que cai nas provas? Geralmente cai aqui, ó, causa de embolia, o FA, fibrilação atrial, certo? Causa de trombose por aterosclerose ou um quadro de embolia e trombose por aneurisma da artéria poplítea, que é um caso mais difícil de você lembrar. Entendeu? Causa como? Um aneurisma de artéria poplítea levando a uma oclusão arterial aguda. Por que a aneurisma leva a oclusão arterial aguda? Por causa da dilatação da artéria em área de estado. Ele pode formar trombo, esse trombo se desprender, certo? Para um coágulo, um trombo, ele se desprende, ou seja, pode um aterombolismo. Ou ele pode progredir e trombosar a artéria. Bom, os êmulos, quando desprende um membro lá no coração, aonde que ele vai parar? Olha só. Se chegar um elefante aqui, ali na parte da frente correndo, ele consegue entrar nessa sala? Não, por quê? Qual que é o problema dele? Por que ele não consegue entrar na sala? Ele é muito grande para a porta, entendeu? Então, aonde um coágulo, um êmbolo, ele vai impactar? Na diferença de tamanho dele com a artéria, que geralmente ocorre em que lugar? Na bifurcação. Então, os êmbolos, eles não param no meio do caminho do vaso. Ele vai parar nas bifurcações, entendeu? Então, o local mais comum do êmbolo que se desprendeu no coração, excluindo a cabeça, olha só, excluindo os AVS, o lugar mais comum de impactar um coágulo é onde? Na artéria femoral, ou seja, quando bifurca a artéria femoral superficial e profunda. Então é nessa região aqui, ó. Então, geralmente, o quadro de apresentação clínica do paciente com oclusão arterial aguda é o que eu mostrei, frialdade, palidez, né? Ou podendo ter cianose do membro, igual esse vídeo, certo? Então você vai palpar pulso, chega na região femoral, não vai ter. Então, se for causa embólica, estatisticamente é dessa forma, né? O êmbolo para geralmente aonde? Na artéria femoral, ou seja, na região inguinal. Então, você começa a palpar pulso femoral, você vai sentir, certo? Pode ser que o membro superior não é tão frequente, tá? Certo? Vou fazer uma lateral do membro superior, né? Não é possível. Tudo bem? Quanto à aterosclerose, lembra da primeira aula que eu mostrei que o da óbito tem um paciente diabético. Né? O paciente diabético pode ser da óbito, tem doença que tem uma pessoa pretérita, não pode, né? Tabagista também, o dislipidêmico, o hipertenso. Só que a apresentação clínica da placa de aterosclerose nas artérias inferiores ela se dispõe de forma diferente, né? Por exemplo, no diabético, onde que costuma formar mais placas nos membros inferiores? Do joelho para baixo, isso é no diabético, certo? E no tabagista? Do joelho para cima. Show. Aí sim, só estatisticamente, onde então vai ter mais trombose? Né? Quando a gente falar aterosclerose. No paciente diabético, o local mais comum de ter trombose, onde que seria? Da poplítea para baixo. E no paciente que fuma? Aqui no canal dos adutores, certo? E o paciente que tem dislipidemia e hipertensão? Aqui para cima, geralmente. Tudo bem?
Então a trombose ocorre onde tem a placa de aterosclerose. Aí talvez para entender mais antigo vai falar assim, é mais comum ter trombose, ter canal dos adutores na artéria hipoplítica. Na época o pessoal fumava muito, mas hoje já tem a transição para diabetes, então não tem uma estatística certa, né? Da onde que é. Então, a partir do momento que ela tenta mais diabetes, esse é a artéria hipoplítica para lá. O hipertenso é onde? Então, hipertenso geralmente pode ser tudo, né? Mas aí pode, mais comum, onde é mais aproximar um pouquinho, é mais frequente de ter. Isso deve com certeza nessa aí. Mas o que interessa na prova é assim, ó, precisa ver o local. Eles falam assim, ó, embolia não tem bifurcação, mas comum é na bifurcação das femorais. Bom, e na aterosclerose onde tiver placa, né? Então pode ser mais comum na artéria, no canal dos adutores, no canal do mânter, né? Ou na artéria hipoplítica. Bem, beleza. Então, isso aí é o local onde ocorre. Agora pergunta assim, professor, como é que é a apresentação clínica, como é que é se vai perder a perna ou não? Porque, olha só, interrompeu o fluxo de forma aguda, o paciente tem risco de perder a perna, né? Isso tem. Só que depende da circulação colateral, igual o colega falou. Se o paciente tem uma circulação colateral boa, pode ocluir aquele vaso, aquela parte ali, e continua tendo fluxo e ele nem sentiu essa oclusão, acontece. O paciente tem tido uma oclusão geral, porque está com si, nem teve a apresentação clínica, entendeu? Ou tem, aí logo depois melhora. Acontece. Então, nossa, ficou frio na minha perna e ele melhorou. Só que tem paciente que não melhora, ele acaba sendo progressivo. Certo? Porque aí pode ter algumas coisas. Por exemplo, trombose, não tem uma circulação colateral, é uma fela, né? Ele tem espasmo arterial, ou seja, as artérias abaixo da oclusão, ela fecha pelo frio. Você acaba fechando. Então piora mais ainda a perfusão do membro. Se ele tiver trombose venosa, ou seja, olha só, além de ocluir a artéria, olha só, ocluir a artéria manda o sangue lá pro pé, certo? Aí por algum motivo, começa a trombosar também a veia, ele tem trombose da veia. Olha só, o sangue nem vem e nem vai. Aí o que acontece com os capulares? Fica parado, trombose fica capilar. A trombose capilar já era o tempo. Certo? Então, se tiver trombose venosa associada a uma oclusão aguda, é horrível. Então, assim, certo? Aumenta a chance de ocultação, de você mais vascularizar. O que mais? O paciente muito grave hemodinamicamente. Então, o paciente está na UTI, com droga vasativa, por sepsis, certo? Aí ocluiu a perna na UTI, a chance de perder a perna é alta, né? Porque a prioridade não acaba sendo a perna, é a vida dele. Então, há uma repercussão hemodinâmica significativa e se eu fizer uma revascularização da perna, não tem perigo de ficar morrendo. Cada tecido, alguém, por exemplo, qual que é o tipo de célula, tecido celular que aguenta pouco tempo de ficar sem oxigênio? O neurônio, não é verdade? Porque se você tem um AVN, você vai ficar amarrado, né? Você ficou lá afogado, a criança está afogada, aí você vai reanimar ela, ficou muito tempo. Se a oxigenação, a sequela é mais neurológica. Então, o neurônio, ele se ficar muito tempo no sol, você estava sofrendo mais. Em compensação, o osso aguenta mais tempo sem o hipóxio. O que isso representa? Se o nervo dura pouco tempo, então quanto mais tempo de isquemia tiver o membro e o paciente tiver já uma sequela neurológica, né, que é irreversível, provavelmente a função do membro já está perdida. Por isso, se eu tentar revascularizar, vai melhorar a função nervosa? Não, você melhora a perfusão da musculatura, mas o nervo não. Ah não, o músculo já ficou duro e já perdeu a musculatura. Aí sobra o quê? O osso e pele. Tem viabilidade mesmo? Perdeu o nervo e o músculo, né? Não tem mais viabilidade que mesmo. Então, o tempo de hipóxia é importante também para o prognóstico desse membro, tudo bem? E o tempo de isquemia, óbvio, esse é o principal. Então, quanto mais tempo tiver de isquemia, mais chance para se perder. Mas você vai ver que não é muito bem assim, porque vai depender da condição, realmente, de novo, da circulação colateral, né? A gente vai ver o tempo de isquemia de cada tecido. Então, o nervo, né? O neurônio, tecido nervoso, ele aguenta de 1 a 3 horas sem medo no interior. Não é na cabeça não, tá? No membro. O músculo, 4 horas. Né?
Aí, ó, o osso e a pele, de 12 a 24 horas. Ou seja, se o paciente já tiver uma alteração da pele irreversível, de isquemia, já perdeu a perna, não é? Entendeu? Por que ele já perdeu? Porque ele perdeu o músculo interno. Então, professor, resumindo, qual que é o tempo de ação que eu tenho que ter aqui? Em média, 4 horas, ou seja, encerrar, 3 horas está agindo, não é? Não é verdade? Então, chegou um paciente com a perna desse jeito, ó, vou ficar mostrando esse vídeo o tempo todo, eu nunca mais consigo esquecer. Chegou um paciente com a perninha assim, estaticamente, ele encontrar mais paciente com a perna com o braço, com forma súbita, ficou frio, cianótico, tá? Aí falou assim, olha, doutor, tem 6 horas que está assim. E aí? Já fica meio assim, né? Nossa, já tem tempo. Mas ele ainda mexe o pé. Nossa, mas como é que tem tempo que ele mexe, né? Tem 6 horas que está mexendo o pé. Só está com formigamento, só com parestesia. Mas a musculatura está boa. Por quê? Por causa da circulação colateral. Então, entendo que essa questão aqui do tempo é o tempo seguinte, quando eu pego um pedaço de músculo e boto na bancada, mais ou menos assim, né? Mas na prática, tem circulação colateral. Agora, se o paciente tem circulação colateral nenhuma, aí sim ele perde esse tempo em poucas horas, tá entendendo? Independente disso, pessoal, então chegou um paciente com oclusão arterial aguda, o que eu faço? É um caminho mais rápido possível. Entendeu? Não precisa ficar fosforilando sobre circulação colateral. O importante é agir. Agora, se essa oclusão arterial aguda já tiver perdido todo o movimento, lesão de pele, aí já não é mais uma urgência. Não é mais uma emergência, né? Se eu perder a perna, acaba em computação. Ele vai ver isso. Então, o quadro clínico do paciente é o quê? Vai ter a cianose. Geralmente pode começar com a palidez. Palidez é fácil você ver. Pega o colega do lado aí, comprime a artéria radial lunar, quando ele abrir a comparação, você vê que a primeira coisa que faz é ficar pálido. Tudo bem? Aí depois vai render CO2 para cianótico, mas não precisa deixar ficar cianótico. Mas a primeira coisa vai ser palidez, vai ver que vai ficar mais frio, não é? Pode ter parestesia, que é um formigamento. Paralisia já é um caso mais avançado. Uma lesão no nervo motor. Qualquer coisa desse nervo sensitivo. A gente aqui no mês vai sensibilizar sobre essa apresentação clínica. Tem que saber para as provas, tá? Como é a apresentação da última criatura. Seja para trombose ou embolia, pessoal. Tá certo? Trombose, embolia, apresentação clínica é aquele vídeo. Professor, mas no exame físico, existe alguma coisa que eu posso já ter ideia se é trombose, embolia? Vamos supor que você queira lá refinar seu diagnóstico. Não, ó, o paciente tem oclusão arterial aguda. A causa é trombótica. Não, a causa é embólica. Tem como saber? Isso é que eu tenho. Nessas tabelinhas aqui de prova. Porque na prática também é um pouquinho mais difícil. Na tabelinha de prova, ele separa esse, ó, tem prova de nível, certo? Ele separa, você vai responder prova, né? Então, até você virar cirurgião vascular, cirurgião, você vai responder prova, mas vai colocar essa tabela, não muda muito. O que acontece? Na trombose, geralmente o paciente não tem que ter da óptica. Se ele é da óptica, tem placa numa perna e na outra, certo? Quando o paciente tem embolia, o problema dele é onde? É no coração, geralmente, não é? Então quer dizer que as artérias dele estão lisinhas, não tem uma placa. Resumindo, seria isso, né? Então, quando eu for analisar o membro contralateral da oclusão arterial aguda do paciente com embolia, como ele tem as artérias lisinhas, sem uma placa, vai ter todos os pulsos. Só daquele lado que foi afetado não tem, certo? Agora, se o paciente é da ópera, ele dá ópera nas duas pernas, geralmente. Ele tem placa nas duas. Certo? Então, se ele já não tem pulso naquele momento, pode ser que ele não tenha pulso do outro lado porque ele é da ópera. E não por oclusão arterial, mas é porque ele não tem pulso por causa que ele tem uma estenose grave ou uma oclusão segmentar. Tudo bem? Agora ele fala assim, ó, doença cardíaca. A gente não está falando que embolia a maioria das vezes é de doença cardíaca? Aí ele fala, frequentemente. Aí trombose, ocasionalmente. Por que ocasionalmente? Porque ele pode ter placa, aterosclerose, coronária. Só que o problema da causa da embolia geralmente é cardíaca, então por isso que fala frequente. Certo? Então, ele tem história de claudicação. História de claudicação, qual paciente tem claudicação? É o da óptica, então. Aí vai falar, como é que é feita uma prova? Resumindo, como é que é feita uma prova? Fala, fala o nome, doutor, aí.
paciente? João. Aí, pessoal, João teve uma dor de início súbito, certo? No membro inferior direito. De forte intensidade. Ele relatava uma história de claudicação, entendeu? Ele não apresenta nenhuma alteração elétrica compatível com fibrilação atrial. No exame físico, ele não tinha pulso femoral, poplite distal de um lado, e do outro não tinha nem artéria poplite palpável, somente femoral, certo? Então, mostra que tem doença aterosclerótica. Então, qual é a causa dessa oclusão arterial que está tendo naquela perna? Causa trombótica, entendeu? É assim que é feita a prova. Então, quando você for estudar essa tabela, entenda dessa forma. Só que aonde que a gente vai saber realmente a diferença é na hora de ver a lesão. Então, o exame complementar ele dá essa ideia, ele consegue mais ou menos dar uma ideia se tem tronco ou embolido. Tudo bem? E aí, como referência, seria o padrão ouro para analisar estenose e oclusões na arteriografia, tá? Certo, pessoal? Bom, aí diante de uma oclusão arterial aguda, a gente consegue estratificar a gravidade, classificar de forma clínica ali esse paciente, certo? E aqui existe uma outra classificação, não sei forte, só que é diferente da crônica, né? Observe que aqui é dividido em 1, 2 e 3. Lá no da alta é dividido de 1 a 6 as categorias. Aqui na aguda é diferente, apesar de ser o mesmo nome, tá? Classificação do mesmo doente médico. Na oclusão arterial aguda é dividido só em 3 categorias. Assim é bem fácil. O que você precisa saber para a prova, né? Para a prova você sempre estuda a tabelinha de antes, certo? Mas para a vida prática, o que você vai fazer? É o seguinte: é separar o 1 e o 2 do 3. Basicamente é isso. Como assim? O 3 é o paciente que já perdeu o movimento da perna, já está com o músculo duro, ele já está captado, não tem mais como salvar a perna, já está irreversível. Aí o tratamento para você é uma ocupação. Por que eu estou falando isso? É como separar? Porque você vai pedir um helicóptero lá no meio do mato, tá lá em Cabixica, você traz um helicóptero para fazer uma aguda que é feito prefeito, não tem nada a ver. Entendeu? Se você fechou o diagnóstico, está duro, está frio, não mexe mais o pé, ele perdeu. Entendeu? Infelizmente. Agora é o seguinte, pode chamar de cálculo discutivo, mas não pela perna, né? Está entendendo, né? Não vai vascularizar. Agora, se a perna dele tiver qualquer outra alteração isquêmica súbita, tente ficar o mais breve possível. Tudo bem? Resumindo isso. Agora, o membro. Aí ele classifica assim: o membro viável ou em risco. O membro viável? Ele tem poucas repercussões de isquemia. É aquele paciente que dá tempo de anticoagular no hospital, fazer exame um dia, olhar ele de novo, entendeu? A perna dele tem uma circulação lateral muito boa. Então esse seria o membro viável. Agora em risco, ele já deve ser programado alguma coisa para definir. O que a gente analisa então, de forma grosseira que eu falei, é a musculatura, o princípio e o movimento, para separar se é irreversível, se é viável ou em risco. Tudo bem? Isso é importante, porque a tabela você vai trabalhar o quê? Enchimento capilar, passamento muscular, hipersensibilidade, dor arterial, dor venoso, né? Então, o passamento muscular é importantíssimo. Se você já tiver um músculo duro, rígido, aqui você já separa. Então você precisa saber dessa aula, saber o que é o oclusão arterial, saber classificar, certo? Agora, é no Doppler arterial, né? Arterial, que a gente vai ter uma ideia de separar o membro em risco, ou seja, ele está realmente em risco de perder a perna fragilizar do paciente viável, tá? Então a diferença principal vai ser aqui, para separar um dos dois, vai ser no Doppler. Mas não é o Doppler, pessoal, o color, entendeu isso? É o ultrassom Doppler de ondas contínuas, é o mesmo que calcula o IPD. Então, mesmo que você vai auscultar lá o B7 aqui, seria o mesmo aparelho, tá? Então, a princípio, nas unidades tinha que ter esse ultrassom. Na verdade, você faz uma pré-natal, você tem que ter lá uma ultrassom. Então, você coloca na artéria. Viu que o fluxo está inaudível, então não tem pulso, não tem fluxo. Então, esse paciente está com o membro aí, isso. Ah, não, está chegando fluxo, é porque tem uma circulação colateral. Então, esse membro ainda está viável, né? Com certeza. Então, dá para, provavelmente, avaliar melhor esse paciente para pensar em vascularização. Certo?
Então, é uma nova classificação que vocês também para a prova. Fechou, pessoal? Então, que tudo é clínico. Agora a gente vem o diagnóstico de imagem. No diagnóstico de imagem, que o vascular vai ter, contribui, né? Porque assim, ó, quando o paciente chega para você, dessa forma aqui, ó, você vai palpar, tentar palpar pulso, fechar o diagnóstico. Ah, pulso lateral agudo. Aí o próximo passo ali, né, nessa questão do diagnóstico, é saber se o paciente está com o membro ampliado, em risco, ou se está irreversível, não é? O cirurgião vascular, ele pode já pedir um exame complementar de imagem para definir se isso aí é uma causa embólica, trombótica, para ele encarar a cirurgia. Se ele vai ter que se está viável ou está em risco, ele já vai começar a operar, não é? Então o exame complementar é mais útil para quem? Para ele. Então o que eu quero dizer? Que você não deve segurar esse paciente esperando o exame. Não é? Você está entendendo? Não é tipo assim, não, vou pedir uma angiotoma, que tem um angiotoma de serviço já para ajudar a contribuir. Não, não precisa. Você encaminha para onde estiver o especialista já para tentar resolver. Entendeu? Então o exame complementar ele serve para confirmar se é trombose ou não, já orientar um tipo de tratamento. E aí a gente tem o ultrassom Doppler, né, que ele vai ver se tem coágulo, se tem fluxo ou não, ele consegue ver se tem trombo ou placa, mas não é o melhor exame, né? Eu falei, qual que é o melhor exame padrão ouro? Geralmente é o quê? Arteriografia, angiografia. Né? Angiotomo, angiorressonância são exames ótimos para ver anatomia, ver muita confusão. Mas assim, é na arteriografia que classicamente a gente fala, padrão ouro. E aí a gente vai ter alguns sinais que separam a trombose e embolia. Na embolia, é fácil imaginar, vou sair um videozinho. Como é que é o formato do êmbolo? Olha só, vamos raciocinar bem básico, igual criancinha, né? Olha só. Vamos ver esse vídeo. Como é que é o coágulo? Olha só, é do jeito aqui. Ok, olha lá. Qual que é o formato anatômico? É uma bola, não é? Isso. Então esse coágulo vai embolizar, então formou um êmbolo, não é? Ele é redondo, não é? Redondo. Então quando ele impactar na bifurcação, olha só, aqui é uma arteriografia que era para estar na bifurcação da artéria femoral. Entendeu? Então, impactou bem na femoral comum, trecho distal. Então, como é que é um êmbolo? O êmbolo é redondo? Se você tem uma imaginação, vai entender o quê? É aqui um pouco redondo. Certo? Então, é um êmbolo. Professor, mas eu acho que pode ser placa. Não, olha só. Olha como é que está a artéria aqui para cima. Não está lisinha, não está irregular em placa. Porque se tivesse aterosclerose, ela está toda irregular. A artéria está lisa, limpa. Então, esse quadro clínico aqui, ó, que interrompeu o fluxo de contraste, houve uma embolia. O êmbolo ali impactou, certo? Mas, professor, se o êmbolo é bolinha, por que aqui não aparece contraste? Porque, na verdade, era para estar bolinha e passando contraste, não é? Não, porque ele impactou, então não tem contraste. Mas poderia ter contraste aqui, se tivesse uma circulação colateral. Não é? Poderia. Mas observe que o que aconteceu? Impactou, certo? Não passa contraste. Se não passa contraste, o que acontece com o sangue? Ele está parado, não é? Então vai ter o quê? Trombose. Então olha só, o paciente teve uma embolia seguindo por uma trombose. Então existe um fenômeno embólico pela estase de uma trombose secundária. Entendeu? Professor, então teria alguma coisa para evitar uma trombose secundária? Aí você entra com anticoagulante. Porque o anticoagulante evita, mesmo com a estase, de coagular. Entendeu? Mas isso não é embolia. Né? Aí você prescreve anticoagulante, não é para sumir o coágulo, não vai sumir o êmbolo. É para evitar a trombose secundária, ou seja, para piorar mais ainda. Para não perder mais circulação colateral. Está entendendo? A gente vai falar de tratamento. Então a gente tem um sinal para esse êmbolo, que é o sinal do cálice invertido, tá? Então assim, é uma bola aqui, assim, né? Cálice invertido, né? Então assim, ó, na arteriografia tem um sinal do cálice invertido. Não vai falar que é de êmbolo. Você vai pensar nisso. Tá? Uma prova fez uma arteriografia no quarto do paciente com angiotensão. Qual é o diagnóstico? Fonte embólica, embolismo, trauma embólico. Sinal do cálice invertido. Embolismo. Agora, na arteriografia, a gente tem o sinal da ponta de lápis.
certo? Na trombose, né? Na trombose. Então lembra da trombose? Qual que é a causa de trombose? São as da ópera, tem placa. Então a artéria do paciente ela é fininha, é cheia de irregularidade. Aí vem uma placa de spray, ela acaba trombosando, aí fica numa ponta de lápis. Certo? É isso. Professor, precisa olhar a imagem e saber? Não, mas tem que saber que ponta de. Vai estar lá na prova, está escrito, né? Ponta de lápis, trombose, caso invertido, ponto. Ó, a oclusão geral aguda, para a própria residência, essa aula aqui, você marca 4 das questões, tá? Mas não é a oclusão geral aguda que vai além disso. Vai além dessa aula. Então, assim, para você que está lá com o paciente, vamos imaginar a doutora, qual é o seu nome, doutora? Gabriela está lá numa cidade, vai numa cidade ruim, a Gabriela aí. Cerejeira. Olha, já mexi, foi aí é perto. Aí tá, mais cerejeira, está mais cerejeira, certo? Aí vim fazer uma festa, a doutora Gabriela formou. Você é filha do prefeito lá não, né? Não. Sua filha do prefeito voltou. Certo? Aí no primeiro plantão seu, chegou um quadro de uma aguda. Você vai ficar tranquilo, porque você vai olhar para a perna do paciente e pensar, fechou, vou botar a mão, né? Você vai botar a mão, tentar palpar pulso, deixa eu ver uma aguda, classificar essa questão, certo? Porém, o que você pode fazer como médico? Primeira coisa, o que você vai fazer? Olha o paciente como um todo, não fica focando só na perna, porque vai chegar reclamando da perna. Por quê? Porque, olha só, vamos voltar nessa tabelinha, só para associar aqui um pouquinho. Ó, tem uma coisinha que é mais importante que a perna, né? Que é o quê? O coraçãozinho. Então, se ele tiver uma fibrilação atrial, tem uma embolia, tiver fibrilação atrial, você ficar preocupado só com a perna, caminhar, ele pode morrer infartando, não é? Instabilizar hemodinamicamente. Então, a primeira coisa que você vai ter atenção com o paciente com oclusão atrial aguda é o quê? Pode passar na análise, não tem problema, mas é o quê? É observar a parte hemodinâmica dele, a parte respiratória, ver como é que está. Ver se não infartou, por que ele descumpriu seu SFA, tomou remédio ou não. Já vai ganhando esse tempo ali, vai analisando, estabilizando o paciente clinicamente, tá? Não adianta você encaminhar o paciente com frequência cardíaca de 180, não é? No estado, bom, é meio caminho, né, doutor? Entendendo? Então você vai olhar a parte clínica, aí você está lá com aí você vai para a perna. Para a perna, você vai operar? Não para. Então, o que você pode fazer então? Eu já falei, o que você já pode fazer? Não piorar mais a perna ali, não é? Então, você já está estabilizando clinicamente ele não vai ficar mais instável, não vai chocar, então não vai trombosar tanto, certo? Porque se ele chocar, perde mais circulação colateral, vai ter mais vasoespasmo periférico, aí piora a perfusão. Então, se manter na pressão dele, já está bom, não é? Então, manter também. Mas, localmente, para a perna, você já pode manter, passar um ortopédico para a perna ficar mais aquecida, para não perder temperatura. Diminui o vasoespasmo. E prescrever uma heparina para ele. Se você anticoagular ele, evita de trombose secundária, entendeu? Então é isso que você pode dar para o seu paciente. Pode prescrever remédio para dor? Pode prescrever qualquer coisa. Mas vascular, uma anticoagulação pode ser feita? Pode. Só que qual que é o detalhe? Você vai anotar no prontuário que é feita a anticoagulação, certo? O horário é a dose. A anticoagulação pode ser feita com heparina não fracionada, porque eu consigo passar um antídoto para ela. Professor, mas não tem o pretexto, não tem problema. Mas como está muito longe no centro, a anticoagulação, beleza. Professor, estou no centro e já estou vascular na hora. Precisa de anticoagular? Não, aí o vascular já vai operar, leva 400 segundos que opera. Né? Entendeu? Tipo assim, é questão de conversar, ligar com a colega de população pode anticoagular, não. Mas assim, ó, você está no posto de saúde, em qualquer lugar, anticoagula. Está errado. Mas escreva que anticoagulou. Tudo bem? Beleza. Isso que eu estou falando, pode ser que tenha isso, não pode mudar o protocolo, de onde você esteja. Tá? Até aí, tudo bem? Fechou. Aí, a doutora vai encaminhar o paciente, então ela vai lá, isso, né? O vascular vai reavaliar, certo? O vascular vai reavaliar. E aí o vascular vai olhar, não, eu tenho for 1, 2, eu 3, certo? Ele vai olhar, não, é 3, tá, beleza, a situação. Vê se vocês não podem ter dúvida, certo? Por que perdeu a perna? Mostrei.
O músculo está duro, né? Perdeu o músculo, perdeu o nervo, perdeu o movimento. Perdeu o movimento. Então, você apertar o músculo da panturrilha, está dura, está bem dura, ele está com o pé caído, não mexe mais. Não perdeu o músculo, certo? Perdeu o músculo. É a amputação, você faz. Agora, se estiver entre 1 e 2, 1 ou 2, aí o paciente vai pensar em operar. Então, aí esse caminho aqui vai para uma cirurgia. Para quê? O vascular vai tentar desentupir. A grosso modo, ele vai tentar desentupir, revascularizar, certo? Se a trombose vai para o caminho, se embolia. Agora, isso, como tinha só bisturi, hoje a gente tem tratamento endovascular, estente, balão, a gente tem remédio para desfazer coágulo recente, entendeu? Então, como é que a gente funciona mais ou menos? Olha só. Se não tiver o tratamento endovascular, de qualquer jeito, o vascular vai tentar fazer alguma cirurgia para revascularizar. Pronto. Agora, e se tiver tratamento endovascular, tem como tirar um coágulo sem abrir o paciente, somente colocando catéter? Tem. Só que o coágulo, se tiver algum coágulo, alguma trombose, tem que ser recente. Porque o fibrinolítico, ele não fratura, não quebra, não sobra. O coágulo, se ele for muito antigo, se já for organizado. Então, geralmente, depois de 14 dias, não tem benefício em causando fibrinolítico. Então, eu coloquei aqui uma forma de um tipo de protocolo, tem vários, mas é um protocolo mais americano. Então é o seguinte, 14 dias você fala, tem mais 14 dias de evolução. Mais de 14 dias, segue cirurgia, entendeu? Menos que fazer plano vascular, tá bom? Vamos lá para o tratamento, certo? Vamos lá. Como é que é feito a cirurgia? Olha só, a embolia, o problema o que é da embolia? Então, o coágulo saiu do coração, mas vamos pensar no principal, coração. E foi lá para a perna. Bom, como é que eu revascularizo? Como é que eu faço? É só pegar retirar o coágulo, não é? Seria abrir ali a artéria femoral, impactou nessa região da femoral, eu tiro o coágulo. Desentupir a artéria. Preciso fazer mais alguma coisa com a artéria? Tem placa? Então é só tirar o coágulo e depois deixar o paciente anticoagulado, tratar FA dele. Certo? Deixa o anticoagulado para não formar mais coágulo cardíaco, estabilizar o coágulo cardíaco. Entendeu? E para isso você deixa o anticoagulado. Então o tratamento é o quê? É retirada do doente. E a gente tem um nome, que é embolectomia. Tá? Então a cirurgia é embolectomia. Então o paciente tem uma oclusão arterial aguda no membro inferior direito, qual é o tratamento cirúrgico? A embolectomia do membro inferior direito. Certo? Tirada do doente. Então você vai ter trombose secundária. Então eu vou tirar o lembo tirando esse trombo. Mas é só isso. Aí fecha a artéria, acabou, descoagula esse paciente e vai bem na parte cardíaca. Agora, qual que é a diferença da trombose? Na trombose, além de retirar aquele trombo, aquele coágulo, eu tenho que fazer o quê? Olha só, vou voltar aqui para a maioria. Na trombose, além de retirar o coágulo, acabou de trombosar, eu tenho que tratar a artéria. Tudo bem? Como? Fazer um ponte de arteriectomia ou colocar estente em balão, igual a aula de da Então, na aula de da eu mostrei lá quais são os tratamentos da OP, mostrei. Então, o paciente que tem oclusão arterial aguda, o da OP, trombose, qual que é o tratamento dele? É retirar o coágulo de forma aguda, e tirar, certo? Desobstruir e tratar a artéria da mesma forma da aula. Então, vamos ver o vídeo, pessoal, de como que é feita a embolectomia, de como é retirado o coágulo agudo de forma cirúrgica, como que é feito. Olha só, a gente tem um catéter. O catéter é essa mangueirinha. E no final da ponta dela, ele insufla tem um balão. Aí eu enfio esse catéter cirurgicamente, tá? Isso é cirurgia, não é o catéter hemodinâmico, é endovascular. Eu abro a artéria, jogo esse catéter, insuflo ele e venho desentupindo o trombo, coágulo, emo que tiver na artéria. Então vamos ver um videozinho, uma animação. Como é que funciona? Eu abro uma artéria e retiro lá. Como é que eu retiro? Eu insuflo lá, eu estou desentupindo, próximo deles. Entendeu? Então chega um quadro de oclusão arterial aguda, seja por trombose ou por êmbolo, eu passo esse dispositivo. Se é por trombose, a gente chama de trombectomia ou tromboembolectomia. Pode botar seu nome assim, na cirurgia para a prova, escrever assim, tromboembolectomia. E aí eu retirado aqui, trombo e êmbolo. Então serve para duas cirurgias, tanto para trombose e embolia. Então, qual é o nome desse dia? Tromboembolectomia. Fica mais fácil de acertar. Certo? Compreenderam? Só que observa que nessa animaçãozinha aí, não tem uma placa
talvez eu tenha que tratar. Se a estenose é curta, é uma estenose, não é oclusão, não é crônica, é uma estenose, tem placa. Tirei o coágulo. Se eu deixar só dessa forma, acaba trombosando de novo. Porque a placa favorece a formação de trombo. Professor, mas se eu deixar de coagular, vai formar trombo? Vai formar. Porque mesmo que a anticoagulação permite um certo grau de agregação plaquetária. Então, o certo, essa placa vai estar doente, eu tenho que tratar. De que forma? Aí lembra da aula da óptica, colocar stent, colocar balão nessa região. Tá? Então, vamos ver um videozinho real. Tá vendo a artéria ali? A artéria do braço, a artéria braquial. Ele está usando uma lâmina de bisturi, certo? Para abrir. Tá sangrando? Ó, ele nem apertou o vaso. Não tem pulso. Então ele abriu a artéria, está abrindo com a tesoura de hipótese agora, vai abrir a artéria. Não está sangrando. Por que não está sangrando? Porque tem um coágulo. Quando o coágulo é mais recente, ele é dessa forma, ele parece uma gelatina de uva. Né? Bem vermelhinho, ele está apertando, capinha, só está saindo os coágulos. O tratamento é só fazer isso? De jeito nenhum. Está só mostrando para a gente um coágulo descendo, em menos de 14 dias. Ou seja, pode ser um trombo? Pode, tem um bagulho. Pode ser um êmbolo? Pode ter um êmbolo lá que embolizou e trombosou o restante, certo? Pode. Mas é algo agudo. Qual que é o tratamento, então? O que está fazendo? Está fazendo a embolectomia, o tromboembolectomia, que é retirada de trombo e êmbolo. Então ele vai passar o catéter de Fogart, tá? Esse catéter fechado. Aí ele vai insuflar e você vai ver que vai ser um fluxo de sangue. Ele já passou para cima, por isso você colocou aquela pinça ali para não sangrar. Mas para baixo está aberto, ele está empurrando o catéter. Olha lá, ele vai puxar bem. É guiado, professor. Olha lá, viu? Estabeleceu o fluxo, aí vai fechar a artéria, né? Vai deixar sangrando. Aí ele anticoagula ali no local, passa um né? Põe heparina no braço, você na perna joga heparina nessa hora, pode jogar. Vai deixar. Então o que foi feito ali? A tromboembolectomia. O que muda, professor, então, se for trombose ou êmbolo? Olha só, a placa, ele abriu a artéria, ele não viu placa ali, tá molinho, vai dar conta. Quando tem placa, fica tudo duro, quem vai saber? Aí tem que tratar a placa, tá entendendo? Então, assim, a trombose é importante por quê? O cirurgião é para evitar uma nova trombose, uma nova, né? Sempre coagula o paciente com embolia para não ter mais embolia. Então, além de você tratar o membro naquele momento, você tem que estar tratando a doença de base. Certo? Alguma dúvida dessa aula? Porque são várias coisas ao mesmo tempo que eu tenho que estar falando. Por endovascular, eu não quero passar o catéter de Fogart, tem menos de 14 dias. Eu poderia fazer por endovascular? Porque isso aí tem uma veia, mas sai para a artéria. Eu pego esse dispositivo, que é um angiogênico, e funciona a artéria e joga essa mangueirinha que vai jogando fibrinolítico. Certo? E aí ele vem o fibrinolítico, um soro lavando, tirando, quebrando esse coágulo, certo? Então, quer ver? Ó, vamos ver o videozinho. Ele jogou um pouco de fibrinolítico, deixou agir um pouco. Agora ele vem jogando soro com fibrinolítico, aspirando, jogando soro com fibrinolítico, certo? Então, observe só. Ele vai fraturando com esse movimento de ventura. Certo? Aqueles orifícios entre soro e aspira. Soro e aspira, mas soro com fibrinolítico. Só que, ó, tem uma parte transparente, não tem? Não é soro, é sangue também. Então, quando você está aspirando sangue com soro. Então, você pode falar muito tempo ali. Na artéria do paciente. O anticoagulante nos dois casos ou só? Sempre assim, né? Deixa um anticoagulante, né? Mas se for só por trombose, algumas situações você deixa um tempo e depois você tira. Certo? Porque aí você vai tentar voltar com AS, mas né, em um instantinho. Então, entenderam? Então, isso aqui é o nosso caminho cirúrgico aberto, usando catéter de corpo, que a gente faz a tromboembolectomia daquele membro. Então, ocorreu o membro superior direito, a tromboembolectomia do membro superior direito. Certo? Eu escolho uma artéria, a artéria braquial, a artéria axilar, uma artéria. Se for por endovascular, aí a gente vai fazer o quê? O uso de fibrinolítico, certo? Fármaco mecânico, usa fibrinolítico e a parte mecânica também, entendeu? É química e mecânica, tá? Que é isso aqui, ó. Mecânico, não é só jogar substância. Eu estou usando dispositivo mecânico, certo? Essa é a melhor forma de tratar. Por via endovascular. Só que tem que ter menos de 14 dias, você tem que ter esse dispositivo, não é barato. Depois você fazer aquilo, o ideal é mandar o paciente para a UTI, vai manter ele anticoagulado, em alguns casos você deixa até o catéter pingando fibrinolítico também. Então, mas assim, o fibrinolítico não é uma coisa mágica não, aumenta o sangramento, porque nenhum momento forma coágulo, né?
E, pelo contrário, conforme ele dissolve. Conforme isso, você vai ter contraindicação, se o paciente teve sangramento gástrico, né? O paciente teve AVR recente, tem que tomar muito cuidado, né? Você pode até matar o paciente. Tudo bem até aí? Então, são dispositivos. Então, olha só. Esse aqui é um que? Qual exame que é isso? É um ultrassom? Não. É uma arteriografia. Da onde? Ó, esse aqui é logo abaixo do joelho, né? Então, assim, a gente está olhando o membro inferior, provavelmente o direito, né? Tem a fibra. Então, a arteriografia do membro inferior direito na altura do joelho, platô tibial. Qual a artéria que a gente está vendo ali? A artéria poplite. Só que a gente não vê a artéria tibial anterior, tibial posterior, artéria fibular. A gente pode ver que interrompe, não é? Do nada. Certo? Então, o que o paciente teve? Vamos para o exame agudo. Precisava desse exame para fechar diagnóstico? No princípio, não. Esse exame está feito durante um tratamento. Resolveram fazer o tratamento endovascular. Aí fizeram o exame, não só isso aqui. Aí pergunta, isso aqui, é interessante saber se é trombose ou embolia? Sim, porque se for trombose, tem que colocar stent, toda aquela coisa toda de adversidade arterial. Se for embolia, muitas vezes é só tirar o coágulo e reduzir, não é? Isso aqui, é um êmbolo ou é um trombo? Por que você acha, doutor? É um êmbolo. Você viu uma coisa, uma bolinha, não é essa? Alguém acha que é uma ponta de lápis? Professor, olha, eu sou sincero. Ó, eu vou falar para vocês. Eu sei que é um êmbolo. Por outros sinais. Mas assim, eu, como fosse acadêmico, eu olhar, poderia ser ponta de lápis, poderia. Só que qual que é o detalhe aqui para não ser ponta de lápis? É porque a artéria está muito lisa, a artéria poplite está lisinha, não tem uma irregularidade. Então, dificilmente ele tem uma trombose, uma placa no local só, tá? Não tem como. Geralmente a placa ela continua. Pode ter um momento de estenose e depois ela não tem estenose, mas tem irregularidade, né? Então aqui é um êmbolo. E a doutora tem razão, ela tem um certo grau de irregularidade. Você vê contraste nas laterais, um pouco aqui, ó. É cinza, né? Um cinza. Então aqui é um êmbolo que impactou na bifurcação da tibial anterior com o tronco tibial-fibular. E aí, como é algo recente, resolveu fazer por vascular. Então funcionou a artéria femoral e passou um fio guia. Um fio guia, eu falei que é igual um trilho do trem. E com isso eu consigo passar dispositivo. Qual dispositivo foi feito? O angiogético, aquele jogar fibrinolítico e aspirar. Você joga fibrinolítico com soro e aspira. Olha só como é que fica depois. Né? Restabeleceu o fluxo. Então, aonde foi a oclusão mesmo? Nessa região aqui da bifurcação. Então, é realmente o quê? Mas você olha aqui na artéria tibial anterior, tá vendo que tá tudo ruim? Professor, mas será que não tinha trombose aí? Será que não trombosou aqui? Não. Isso aqui é por causa do fio guia mesmo. Ele machucou, lesionou a artéria. Ele dissecou a artéria. Então, assim, olha só, por isso que o tratamento endovascular também tem pode ter suas lesões heterogêneas. Não é frequente, mas pode. Então, nesse caso aqui, houve uma lesão na artéria. A princípio, não precisa fazer nada, não. Provavelmente se mantém. Vai manter o paciente anticoagulado, espera remodelar, cicatrizar essa região. Tá? Agora, imagine se você está só fazendo o exame de um paciente. Aí você manipula. Entenda que fazer exame, a arteriografia, traz riscos, não é? Só tem benefício quando você vai tratar. Então, a arteriografia, hoje, ela é focada para diagnóstico? Não. Apesar de ser o padrão para dar óbito e oclusão arterial aguda, a gente hoje usa a arteriografia mais por tratamento, certo? Por causa disso, indicamos nossas complicações com a gente. Entenderam? Claro. Então, se tinha uma placa, eu fiz a embolectomia, tinha uma placa, qual é o tratamento da placa? Se for cirurgia, fiz a embolectomia. É a gente tirar a placa para a arteriectomia e se a lesão, a placa for muito longa, tiver oclusão junto, a gente faz uma ponte. Ou seja, a aula final vai tratar a doença aterosclerótica. Tá certo? Ah não, eu fiz por endovascular, usando Josete de placa ainda. Estente ou balão. Certo? Entendeu? Fechou? Beleza. Para acabar a aula, não é só revascularizar um paciente. Por quê? Você tem que ser revasculariza, estabiliza o paciente. Pode ter uma complicação local na perna, que é a síndrome de reperfusão. Estou sendo compartimental. Olha só, a perna, ela estava se mantendo pelo metabolismo anaeróbio, a respiração anaeróbica. E aí acaba tendo alteração de fluxo da bomba de sódio e potássio.
e as células acabam retendo mais potássio. No passar do dia acaba ficando mais inchada a musculatura. E aí acaba tendo essa síndrome compartimental. O que é a síndrome compartimental? Na perna a gente tem compartimento, tem a face muscular. O músculo é molinho, né? E a face é aquele tecido mais espesso. Né? Então, por exemplo, você vai lá comer um churrasco, né? Não tem aquele negócio de fazer, um nervinho. Não, muitas vezes tem uma face ali, muscular. Tem uma capa. Essa capa impede do músculo ele inchar, entendeu? Se ele impede, ele comprime as estruturas internas. Então, por isso que ela é síndrome compartimental, ela comprime, né, um compartimento interno. Então, olha só, a gente na perna tem o revestimento facial todinho nas musculaturas. Então, a gente tem 4 compartimentos, aqui na perna tá, esse não é o problema. Então, quando o músculo ele incha até um certo ponto, porque ele não deixa inchar para fora, ele crescer a perna para fora. Aí acaba comprimindo o quê? Veia, artéria e nervo. O problema é que não é comprimir a artéria e trombosar, não é isso? Comprimir o nervo. E se comprimir o nervo, fica muito tempo esquecido, o que acontece? Ele fica lesão neurológica. Então você acaba de relacionar o paciente, ele acaba evoluindo com ficar com o pé caído, se você não tratar o síndrome compartimental. Ah, pessoal, como é que eu vou saber se tem síndrome compartimental? Primeiro sintoma, o paciente vai ter dor. Você acaba de relacionar o paciente, no dia seguinte ele está com dor na perna. Aí você olha, ele tem pulso, você vai terminar com pulso. Por que ele está com dor? Se a perna da musculatura está dura. Aí você tem que fazer uma cirurgia, que é o quê? Cortar a face muscular, os compartimentos. A gente faz a fasciotomia. Certo? Então aí o músculo, ó, quando você faz a fasciotomia, você corta a pele, né? Para chegar na face, você corta a pele e corta a face. Aí o músculo ele hernia, vai para fora. Aí com o tempo diminui o edema, acaba fechando, pode dar ponto, na pele, fecha de novo. Então é síndrome compartimental. É uma cirurgia de emergência. Então, pessoa em síndrome compartimental, não precisa chamar outro médico. Você anestesia ali, pode ser na beira do leito, entendeu? Em qualquer lugar. A gente faz assim, fasciotomia, tá bom? O ideal é fazer na hora. Todo médico tem que saber fazer fasciotomia. Então tem os compartimentos, não tem o carro, você está falando de detalhe. Cirúrgico. Calcular a pressão de compartimento, esse vai ver na prova lá, que é a pressão acima de 30 milímetros de mercúrio, que é a pressão compartimental, mas isso aqui não tem prática nenhuma de viabilidade, tá? É só para a prova. A pressão subiu mais de 30 milímetros de mercúrio, tem que fazer fasciotomia. Porque o diagnóstico é clínico, tá? É músculo duro, rigidez muscular com dor. Certo? Um edema muscular pós-operatório. Então, no primeiro, segundo dia ali, vai ter a fasciotomia. Você já tem que estar. Você pode fazer algumas vezes fasciotomia já preventiva. Você já viu que tem muita epiceria, já passa fasciotomia. O pessoal tem que fazer fasciotomia. Logo acaba a revascularização e já faz a fasciotomia. Mesmo assim. Então, isso é uma complicação local. Tá? Então, acabei de operar, salvei a perna do paciente, ele pode ter uma sequela neurológica se eu não fizer fasciotomia, por exemplo, compartimental. Agora, a oclusão arterial aguda, quando a gente revasculariza o paciente, ele pode ter uma repercussão sistêmica. Então, olha só, tem problema no local, assim, compartimental. Certo? Acabei de salvar a perna do paciente, outro dia está com agora o paciente também pode morrer. Certo? Ele faz diálise. Mas por quê? Porque o membro pode ter ficado muito tempo em isquemia. Aí se reperfunde, tinha potássio na musculatura ali, certo? Isso aí reperfunde, o paciente vai ter uma hipercalemia. Tem lesão muscular, vai ter mioglobina, cai na corrente sanguínea, vai para o rim e acaba ocluindo lá os glomérulos, né? Vai tudo contorcido, sei lá. E piora a função renal. Piorou a função renal do paciente, diminui a pressão glomerular, o paciente vai piorando. O potássio no coração é deletério, o paciente pode infartar. Então ele pode entrar em insuficiência renal e ter uma parada cardíaca, certo? Então isso aqui a gente dá o nome de síndrome de reperfusão. Ocorre porque eu revascularizei o membro e o membro estava com grau de isquemia muito avançado e ocorre uma liberação de radicais livres, potássio e mioglobina. Tá certo? Qual que é o tratamento para evitar isso? Você vai evitar isso, né? Você nunca tinha esse ponto de jeito nenhum. Então, quando você operar o paciente, você tem que manter o paciente tratado, deixar soro, né? Lógico, no limite que o coraçãozinho dele aguenta, porque senão ele vai entrar em edema de pulmão, se você encharca o paciente, se colocar muito soro de óleo. Aí você vai ver dosar potássio, fazer medidas para reduzir o potássio em alguns casos, até você pode se o paciente já tiver uma doença renal ali, né, pré-dialítica, pode ser necessário fazer uma hemodiálise, né?
Então você tem que estar acompanhando os exames laboratoriais desse paciente também no pós-operatório. Então eu entendo que é o seguinte, apesar da revascularização, você conseguir salvar a perna, você tem que lembrar dessa síndrome, isso que está em prova, estou colocando que está em prova. Então uma complicação local é o quê? Síndrome compartimental, tratamento, vasectomia. Sintoma precoce é dor, tá? Quer calcular a pressão, arco 30 ml de mercúrio. E a síndrome compartimental, que quais as alterações que ocorrem, lesão renal, mioglobinuria, hipopotassemia e radicais livres, que ficam circulando o paciente. Fechou? Acabamos cedo, hein? Professor, qual capítulo que traz aqui? Você vai ler, pode ler no professor Brito, lá também tem um capítulo, tá? Sobre. E no livro daqui de emergências. Ó, esse livro aqui, eu coloquei tudo no Google Classroom, né? Eu já pegaram os livros, né? É, tem isso aqui lá, tem? Tem. Aí, ó, esse livro aqui, ó. Primeiro capítulo. Esse livro é bom. Ó, primeiro capítulo. Conclusão geral aguda. Certo? Tem 20 páginas de jeito. É a aula do livro, tá praticamente aí, né? Aí pode ler também do professor Brito. Agora, é o seguinte, se você for ler livro americano, ele vai falar muito de tratamento endovascular, mas não vai quase nada que eu falei da aula. Entendeu? Quase nada. O que eu falei na aula é o que cai nas provas de residência. Entendeu? É o básico, é o que você precisa do seu dia a dia. Certo? E o que você vai atuar no Brasil. Então, esse livro aqui é brasileiro, você vai ver que é igual ao final. Aquele lógico, é melhor. Não é assim. Também. Agora, se for ler pelo Rutherford, vai ficar muito perdido, tá? Lá do 6 também tem um pouquinho, mas foca nessa parte aqui, tá bom? Porque o conclusão geral vai ficar aqui no final. Tudo bem? Fechou, pessoal? Fechou. Vai,